Os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 5. Os 10 mandamentos não salvam, mas eles são para os salvos. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus, os apóstolos, fazendo várias referências, várias citações dos 10 mandamentos. Eles revelam o caráter de Deus. E eles foram dados por Deus para que nós pudéssemos, ao observá-los, revelarmos assim o caráter de Deus. Os 10 mandamentos encontram-se baseados na autoridade de redenção de Deus. Uma nota importante neste texto é que logo no início do capítulo 20, Deus diz para o seu povo: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, a base, o alicerce dos 10 mandamentos é o ato de redenção, de salvação de Deus. Ao longo dos 10 mandamentos, vamos encontrar sempre a palavra Senhor, o tetragrama sagrado. Este nome de Deus foi revelado a Moisés no capítulo 3 do livro do Êxodo, quando Deus apareceu a Moisés, o comissionando para ser o instrumento nas mãos do Senhor para a libertação do povo do Senhor que ali estava na terra do Egito, escravo. Moisés perguntou: o que eu vou dizer para os filhos de Israel quando eles me perguntarem sobre o nome desse Deus que me tem enviado, me comissionado? Então Deus disse para Moisés: você vai dizer Ehyeh Asher Ehyeh, eu sou o que sou. Muito importante esta declaração, porque Ehyeh vem do verbo hayar, que significa ser. Quando os 70 traduziram esse texto para o grego, e tivemos então a Bíblia Septuaginta, de onde temos o nome Deuteronômio, os tradutores, os 70 judeus que antes de Cristo, por volta de 300 anos antes de Jesus nascer, quando eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, eles traduziram esta expressão dizendo Eipen Hotheos, e disse Deus prosmosen legon ego eimi, eu sou. Então é Jesus. No Novo Testamento, quando abrimos o Novo Testamento, em especial o Evangelho de João, nós encontramos Jesus se revelando como eu sou. Ele disse para a mulher samaritana, eu sou. Quando a mulher samaritana disse para ele, eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Lá no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus disse para ela, ego eimi, eu sou. Jesus disse para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou, ego eimi. E ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a luz, Jesus é o nosso Redentor, é o Redentor de Israel também. Sim, a Bíblia diz que não há outro nome. Atos capítulo 4, Pedro disse no sermão dele, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É ele o nome que é objeto de estudo ali do 3º mandamento do Decálogo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, disse que Deus deu a Jesus um nome que é sobre todos os nomes, para que no nome de Jesus
todo joelho se dobre, todos os joelhos se dobrem nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, meu querido amigo, Jesus, então, é este Senhor, é esse tetragrama sagrado que nós encontramos aqui. Tudo tem a ver com Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Logos que se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o decálogo não salva, Jesus salva, mas o decálogo, os 10 mandamentos são para os crentes, para que nós possamos revelar como Deus é o único Senhor da nossa vida. Então, os 3 primeiros mandamentos, nossa relação com Deus, nossa relação vertical. Os 6 últimos mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não cobiçarás, a nossa relação horizontal, a nossa relação com o próximo. E o 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, diz respeito à nossa relação com Deus, vertical, e a nossa relação com o próximo, a nossa relação horizontal. É aquele dia que precisamos descansar. É o descanso do Senhor. No livro do Êxodo, esse mandamento encontra-se relacionado com a criação, com Gênesis. Mas em Deuteronômio, esse mandamento encontra-se relacionado com o ato de redenção. Jesus é o nosso descanso, é verdade. Mas nós precisamos aprender neste texto que não podemos só trabalhar. Este mandamento é muito importante. Trabalhar 6 dias e descansar 1 dia. Sim, para aperfeiçoarmos a nossa sintonia com o Senhor, com as coisas de Deus. O empregado e o empregador também cessam, param de trabalhar. Nesse dia nós não construímos e nem destruímos coisa alguma. Damos descanso à terra também. Ah, meu amigo, quando nós vivemos só para o trabalho, só para o pão, só em busca dessas coisas materiais, podemos perder e perdemos a nossa sintonia com o Senhor, a nossa comunhão, a nossa coinonia com o Senhor, com o próximo. E nós desassociamos de tudo, até da própria criação do Senhor. Então, é muito importante todos os mandamentos. É interessante que nesses mandamentos nós encontramos Deus falando das nossas ações, das nossas palavras e das nossas emoções, do nosso coração, do nosso pensamento. Ele diz, por exemplo, não farás imagens de escultura. Ele diz, não matarás. Tudo ação. Não roubarás, não adulterarás. A ação. Temos que tomar cuidado com elas. Mas fala também da palavra, daquilo que sai dos nossos lábios, da nossa língua. Tomar cuidado com as nossas mãos, com os nossos pés, mas com as nossas palavras também, os nossos lábios, a nossa língua. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não mentirás. E também fala do nosso coração, dos nossos pensamentos. Ele diz, não adorarás outros deuses. A adoração acontece em primeiro lugar em nosso espírito, porque Deus é espírito. Importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Ele diz, não cobiçarás. A cobiça nasce no coração. Ele diz, honra teu pai e tua mãe. A honra, essa atitude de honrar, antes de tomar lugar com uma palavra, com uma ação, toma lugar também no nosso coração. Então os 10 mandamentos
abarcam todo o nosso ser, a nossa ação, a nossa palavra, o nosso coração, a nossa mente. Os 10 mandamentos não salvam, mas eles são para os salvos. No capítulo 19, Deus deixa claro para Moisés que há uma aliança agora entre Deus e o seu povo. Não é que Deus não se importe com os outros povos. Deus quer que você e eu sejamos a Bíblia dele viva para os outros povos. Deus sempre amou o mundo inteiro. Ele escolhe Abraão para que Abraão seja uma bênção para todas as famílias da terra. Ele escolhe Israel para que Israel seja uma bênção para todas as famílias da terra. Ele quer que a sua igreja vá não apenas em Jerusalém, não apenas na Judéia, mas em Samaria e até os confins da terra. No capítulo 19 do Êxodo e em 1 Pedro também, nós encontramos a Bíblia nos ensinando que nós, o povo do Senhor, somos a nação eleita, os sacerdotes de Deus, para levarmos a luz para todas as pessoas da terra. E os 10 mandamentos têm princípios que nós não podemos negligenciar. O Senhor Jesus Cristo simplificou tudo com as seguintes palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Em síntese, Jesus disse que quando nós amamos a Deus e amamos ao próximo, nós cumprimos a lei, porque o amor não faz mal a Deus, não faz mal ao próximo, não faz mal a nós mesmos. Então, quando nós fazemos o que Jesus mandou, nós podemos ser felizes e fazermos assim outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.